semana. Queria agradecer primeiramente ao Dr. Sérgio, a doutora Maria Fernanda pela orientação na formulação do caso, e a doutora Lívia, o Dr. Daniel e o Dr. João Lucas, que me ajudaram também na formulação da apresentação e do caso. Tomás, a tua voz está um pouquinho baixa, não sei se é só para mim ou se é para todo mundo, tá? Eu vou falar um pouco mais alto, então, professor. Tá bom. O nosso caso é uma paciente feminina de 25 anos, que procurou o nosso serviço por uma queixa de baixa de visão em olho direito há mais ou menos 7 anos, sem melhora após a realização de facoemulsificação nesse olho. Ela tem, de história pregressa, uma baixa de visão desde os seus 5 anos de idade em ambos os olhos, com diagnóstico de descolamento de retina em olho esquerdo aos 7 anos, que nunca foi operado, e descolamento de retina aos 9 anos no olho direito, e foi feita cirurgia nesse olho aos 13 anos de idade. Há 7 anos, ela voltou a notar uma piora da visão que ela tinha depois dessa cirurgia, realizou uma facoemulsificação, mas mesmo assim não teve uma melhora importante. De antecedentes pessoais, ela nega qualquer outra doença, e de antecedentes oculares foi o que eu comentei, ela tem uma faca em olho direito, uma vitrectomia em olho direito, por causa de um descolamento de retina, um descolamento de retina em olho esquerdo, e ela também falou que ela já fez diversas sessões de fotocoagulação a laser nos 2 olhos. No exame físico, ela tem uma acuidade visual com correção de 0,3 e conta-dedos a poucos centímetros, sem melhora com correção olho esquerdo, e os demais exames biomicroscópicos sem grandes alterações. Aqui a gente tem o fundo de olho da paciente, na grande angular dos 2 olhos. Autofluor, também grande angular dos 2 olhos. A angiografia nas fases precoces dos 2 olhos, a gente não conseguiu fazer a grande angular. O OCT do olho direito, vem sendo o buraco de mácula que a gente consegue ver no fundo de olho. O OCT do olho esquerdo. E aí, em resumo, a gente tem então uma paciente feminina, jovem, de 25 anos, com uma história já de descolamento nos 2 olhos, desde a primeira infância, uma acuidade visual de 0,3 e conta-dedos, com os antecedentes oculares que eu já comentei, e um buraco de mácula diagnosticado em olho direito. Queria abrir para as principais hipóteses diagnósticas e se teria alguma outra informação necessária para seguimento e investigação no caso. Perfeito. Então, a menina jovem começou a ter problema cedo, descolamento de retina bilateral, baixa divisão bilateral, maior no olho esquerdo, que é o que apresentou a queixa inicialmente. Tem as alterações aí que a gente viu no OCT e na angio e na retinografia, que sugerem diagnóstico. Alguém quer falar sobre diagnósticos diferenciais? Primeira coisa, eu queria perguntar se ela nasceu prematura. Isso, é importante. Tem prematuridade na história? Ela nasceu com 39 semanas de gestação, professora, sem história de antecedente. Não consigo ouvir. Ela nasceu com 39 semanas de gestação, professor. Não tem nenhuma história de doença durante a gestação da mãe. Então, não é prematura, Cleiton. Eu queria perguntar se ela tem alguém na família com o mesmo problema ocular ou que perdeu a visão de algum dos 2 olhos, pensando na retinopatia exudativa familiar. Isso, ela tem histórico familiar, né? Que você quer detalhar agora? Como a doutora Maria Tereza já deu o gancho, professor, ela tem pais não consanguíneos, o pai com uma miopia leve, ela tem 3 irmãos, o irmão mais velho, de 26 anos, tem uma baixa visão desde o nascimento, não tem visão nos 2 olhos, hoje, fites e bulbos nos 2 olhos e um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Ela tem um irmão mais novo de 17 anos assintomático, um irmão mais novo ainda de 10 anos também com uma atrofia dos 2 olhos por causa do descolamento de retina, e 2 filhos, os 2 também com retardo do desenvolvimento e descolamento de retina e baixa de visão nos 2 olhos. Você quer
Isso, isso. Ajudou, Tereza? Ajudou, aí a gente já fica mais com tendência desse diagnóstico também. Eu acho que o que a Cleide falou é essencial, é o primeiro diagnóstico, e daí, para diagnóstico diferencial, o que parece muito retinopatia da prematuridade sem história de prematuridade, o segundo diagnóstico é o FEV, né? Uhum, exatamente. Você vê o histórico familiar, né, que o Tomás detalhou, como é importante, né? Você tem uma geração e a segunda geração já afetados, vários membros, né? Os dois filhos afetados, irmãos afetados, então é importante. Provavelmente os dois pais deveriam carrear o gene aí, né? Deve ter mais manifestações na família, mais que a gente tem acesso a outros familiares, é possível, né? Ou começou nessa geração dela, né? Algum outro diagnóstico diferencial? A Cleide pensou muito bem que o principal diagnóstico diferencial é a retinopatia da prematuridade, né? Para o FIVR. Algum outro diagnóstico diferencial aqui importante? Não com esse aspecto de fundo de olho, mas uma criança que tem descolamento de retina bilateral, a gente tem que pensar em Stickler também, que é uma doença vitro-retiniana que não cursa com esse aspecto de fundo de olho, mas com rupturas, descolamento de retina, adesões vitro-retinianas com tração. Aqui ela tem uma alteração típica, se quiser mostrar nos exames, essa atração na retina nasal dela, né? Então, se quiser voltar, né? Aqui então, ela tem uma atração periférica grande, onde foi feito o laser, né? Isso é sugestivo, tanto de prematuridade quanto do FIVR, né? Um quadro bilateral, ainda com histórico familiar e sem ter prematuridade, é muito sugestivo da vitreoretinopatia exudativa familiar, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre os outros exames? O que eu queria perguntar aqui, se tem alguma forma de a gente ajudar a visão do olho direito, que é o olho melhor, né, Tomás? Exatamente. Então, ela tem um buraco macular, você quer mostrar? Um buraco macular grande, 760 micra e com as bordas planas, quer dizer, difícil de colar nesse buraco, né? Ela fez uma cirurgia nesse olho já, Tomás? Ela contou que há 7 anos ela notou uma piora mais importante e foi proposto uma facoemulsificação para ela. Ela chegou a fazer a faco, mas não teve uma grande melhora da visão. E só o laser? Laser e faco, é isso? Laser e faco. E ela fez uma cirurgia de vitrectomia nesse olho por causa do descolamento de retina. Ela fez a cirurgia quando ela tinha 13 anos de idade. Então, esse olho estava descolado, mas provavelmente um descolamento tracional, talvez não tenha envolvido o polo posterior, tá? O que tem que ver aqui, durante essa cirurgia, se fizeram alguma abordagem aqui na mácula, pode se tirar um limitante, se ela já tinha esse buraco antes ou não, né? Isso muda um pouquinho o que a gente pensa aí de como abordar isso. Eu queria perguntar aqui para quem opera Só buraco. tirar uma dúvida, esse olho que a gente está vendo buraco é o direito mesmo? E esse buraco é na mácula? Sim, exatamente, professor. Então, a retina está toda A tracionada, retinografia, arrastada para onde tem o número 7, parece bem um buraco embaixo. Aqui é a parte temporal, e aqui é o buraco na região macular. E aqui é o outro olho com a região temporal e uma atração importante na área macular. Uhum. Então, Mauro, tem essa distorção da localização da fóvea, né, da mácula, pela atração temporal, né? Agora, aqui, o que a gente vê no OCT, pelo menos desse corte, tem algum outro corte? Aqui não, tem esse pequeno aqui, né, esse corte foveal, né, esse scan só, né? Sim, professor. Tá, então a gente vê aqui, olha, que é um buraco largo, com as margens estreitas, né? Tem hidratação aqui só na margem nasal, essa base aqui de 1500 e o diâmetro menor de 765, é um buraco, se você tiver que usar alguma técnica aqui, uma técnica convencional, por exemplo, não deve ter uma chance grande de fechar esse buraco, de coaptar essas bordas, então provavelmente você vai ter que usar a membrana limitante ou um PET de retina aqui para conseguir colar, que não são técnicas, talvez ela não tenha a melhora da visão dela com isso, entendeu? O ganho de visão desses pacientes não é significativo, e é o único olho dela. Então, eu queria que vocês avaliassem aqui
Mauro, John, vocês têm mais aqui, quem opera bastante retina, a Tereza, se quiser comentar, o Rony, o Pedro, se eles operariam esse buraco macular aqui. Eu posso começar, Sérgio? Fala, Rony, lógico. Realmente é um caso muito desafiador. Aqui a gente está diante de um buraco grande, crônico, né? E já com bastante degenerações da borda, né? Dos fotorreceptores na região. Eu estou avaliando só esse corte, mas o que eu posso ver à esquerda, no folheto temporal, que tem, parece, uma migração de EPR, e eu não sei se esse tecido está aderido ali. Então, para esses casos onde eu tenho uma dúvida se o tecido está aderido, que vai prejudicar a posição dos folhetos, né, em buracos grandes, crônicos assim, eu faço um peeling grande, eu faço o descolamento da retina com uma cânula de 41 gauges, para descolar essa região, esse folheto que supostamente pode ter uma adesão e prejudicar no fechamento. Não é não tem uma casuística disso, eu nunca avaliei isso, mas os meus pacientes que têm degeneração macular relacionada à idade, que tem uma membrana neovascular e faz buraco, já tive uns casos que a técnica, sem descolar a mácula, o folheto não se aproximou. Então, eu faço descolamento nesses casos. Que é a forma de você aproximar os folhetos, né? O temporal e o nasal, né? Então, fazer uma aproximação, diminuir o diâmetro do buraco fazendo isso, né? Isso. Aí você descola com uma cânula 41, você faz o descolamento seroso, aí tira a limitante, depois faz um descolamento seroso e a troca é pronta em posição para você ter uma aproximação maior do buraco. Essa é a técnica? Isso. Tá. Então, perfeito. Alguém tem alguma outra sugestão de técnica, se operaria ou não? E, Rony, você indicaria a cirurgia? Ela tem 0,3 de visão, é o único olho dela. Eu indicaria sim, Sérgio. Não pela visão central, mas para tentar melhorar esse novo ponto de fixação que ela tem, o PRL, que deve ser em alguma região. Eu tenho pacientes que estavam nessa situação olho único e que falaram que valeu muito a pena operar, e essa paciente nova com essa visão de 0,3 eu tentaria sim, com certeza. Perfeito. Eu ousaria discordar. Eu acho que, no fundo, sabe, acho que eu faria um acompanhamento dela. O quadro parece crônico, tem o 0,3, que já me parece uma visão muito boa para esse quadro. Essa foto aqui embaixo, que acho que é da autofluorescência, parece já ter uma lesão importante nessa região da mácula. Assim, melhorar muito, acho que não vai. Eu acho que eu preferiria, para correr menos riscos, acompanhá-la, e se houvesse alguma piora mais aguda, discutir a indicação da cirurgia, mas nesse quadro onde ela parece que não teve uma piora nos últimos 5 anos, a priori, quer dizer, isso nos últimos 7 anos, eu acho que eu preferiria não operar. Tá, então essa opinião, temos duas opiniões um pouquinho divergentes. Alguém quer opinar aqui, a mais? Sérgio, eu acho que eu tendo a concordar com o Mauro. A gente tem uma paciente que ela tem uma doença também, né? E eu acho que a gente não pode colocar em risco a pouca visão útil que essa paciente tem. Não é ótimo, mas com certeza ela vive a vida dela com essa visão. E concordo quando o Mauro fala que acho que provavelmente isso não vai ter um grande ganho em termos visual. Então eu acho que eu também concordo com o Mauro, não faria cirurgia. Tá. Alguma outra opinião? A retina está toda fracionada aí. Ela não tem retina macular boa, então não vai adiantar nada. Eu realmente não indicaria nunca essa cirurgia. Tá. Então, alguma outra opinião? Eu acho que é difícil, não tem nenhum estudo grande, com um número grande de casos para a gente, eu acho que ter uma fundamentação para falar que com certeza sim ou com certeza não. Então, tem uma experiência particular de cada pessoa, e as experiências não são muito grandes, porque isso é uma condição rara, mas a gente tem experiência de outros buracos maculares idiopáticos, não buracos maculares secundários a outras patologias, né, como esse é o caso. Então, acho que as duas opções são viáveis. Eu acho que o cirurgião, se for operar, tem que ser um cirurgião com bastante habilidade nesses buracos grandes, né? Em razão de ser uma paciente jovem, ter uma visão que ela
talvez uma visão inadequada, mas talvez seja suficiente para ela e uma paciente jovem, né? Então, eu acho que aqui não tem certo e errado, acho que tem experiências e ponderações aí, pró e contra os dois lados, tá bom? Você vai, Tomás, você vai continuar a fazer uma revisão? Tem algum outro dado para falar dela aqui? Não. Não tem, não, professor. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que a gente também avaliou o irmão assintomático dela e ele realmente não apresentava nenhuma alteração de exame nos exames que a gente fez. A gente fez uma retinografia grande angular, a gente fez a angiografia, mesmo nas periferias ele não tinha nenhuma alteração importante, o CT normal e visão de 1 nos 2 olhos. Você estava atrás dele, né? É. Ele não vinha, né? Que bom que você conseguiu registrar. Ótimo, ótimo. Você vai fazer a revisão? Você quer mostrar algum outro dado? Não sei, a pergunta minha é a seguinte, isso fica como sendo um fever, mas com esse quadro também de desenvolvimento neuropsicológico, não poderia ser uma situação sindrômica? O estudo genético não valeria a pena? Então, é o que a gente vai mostrar. É isso que eu ia... na revisão. Eu acho É que isso que eu ia até... falar. A Fernanda pediu para mandar o seguinte recado. Ela acha que é uma doença relacionada ao colágeno, que teria uma tendência a ser autossômica dominante, esse tipo de doença, e que, para o Tomás depois falar com ela, que dentro de um protocolo dela, ela provavelmente consegue fazer exoma dessa paciente aí. Ela tinha comentado comigo. Ela me orientou com essa parte da genética, ela me deu alguns caminhos de quais seriam o possível gene que eu vou falar mais para frente. A gente vai abordar. Eu acho que ela tem como fazer o exame, tá? Sim. Ela pediu para falar isso. Eu já até tinha comentado com a paciente. Obrigado. Então, isso responde à pergunta do John em relação ao diagnóstico diferencial. John, a gente vai fazer a avaliação genética dela para ter um diagnóstico genético, né? E para ver se isso se enquadra no diagnóstico que a gente está imaginando que seja FIVR. O quadro dela fundoscópico é muito semelhante, as alterações que a gente foi ver na revisão são todas compatíveis. Para confirmar isso, a gente faz a avaliação genética, certo, John? A gente está esperando para fazer isso. Quer fazer a revisão e a gente fala desses pontos, Tomás? Perfeito, professor. Vou fazer uma breve revisão agora. Então, ficou como conclusão diagnóstica, a princípio, uma vitreoretinopatia exudativa familiar, do inglês fever. Ela uma doença que foi descrita pela primeira vez em 1969 por Criswick e Skeppings, e é uma doença que afeta principalmente o desenvolvimento vascular retiniano, que causa uma vascularização incompleta, parecido com o que a gente vê com a HOP, e esses vasos mal formados e as áreas de hipóxia vão contribuir com tração retiniana e alteração da morfologia retiniana, com descolamentos, etc. Quando eles descreveram a primeira vez a doença, eles viram essa doença em 6 pacientes de 2 famílias. Era uma doença que se assemelhava à HOP, mas não tinha história de prematuridade. Uma doença que tinha incidência familiar, alteração ocular bilateral nos pacientes, alterações que elas eram progressivas, isso também diferenciava ela um pouco da HOP. Elas iam piorando ao longo da vida desses pacientes, e os pacientes eles todos tinham um desenvolvimento normal. A doença, quando eles descreveram pela primeira vez, ao exame, os pacientes apresentavam, em grande maioria, descolamento vítreo posterior, membrana tracional nos 4 quadrantes da retina, áreas de branco com e sem pressão, heterotopia da mácula, exudatos periféricos e DR localizado principalmente com atração paratemporal. Em relação à fisiopatologia, eu vou explicar também um pouquinho de como funciona a formação, a angiogênese e vasculogênese retiniana, que vai ser o que vai estar principalmente afetado nessa doença. Então, os pacientes com a FIVR, eles têm uma vascularização retiniana incompleta, que vão promover essa área de retina isquêmica, e os vasos desses pacientes também têm uma maior permeabilidade, que vão se correlacionar com áreas e eventos de exudação. Semelhante com o que acontece com os diagnósticos diferenciais da doença, como a HOP, a hipóxia ela vai estimular a angiogênese e vai evoluir para contração que vai estimular, né, a angiogênese e vai evoluir para contração de membrana
e descolamento de retina em casos mais graves da doença, até displasia da retina completamente ao nascimento da criança, nos casos extremamente graves. Então, para a gente entender melhor como é que funciona a doença, vou falar um pouquinho de como é a fisiopatologia, como é que os vasos se desenvolvem na retina. Primeiramente, pelo disco óptico entram os astrócitos na retina. Esses astrócitos eles vão ser a base para o crescimento vascular. Esses astrócitos, estimulados pela hipóxia, eles vão produzir VEGF e vão guiar os percussores vasculares mesodérmicos que entram na retina na 15ª semana a formar o plexo capilar superficial. À medida que eles vão liberando o VEGF, eles vão estimulando esses vasos a atingir as áreas da retina, e o plexo superficial ele vai estar completo na 25ª semana, 26ª semana, exceto a parte perifoveal e a extrema periferia e a periferia que vão se desenvolver ao longo da gestação a partir daí. Depois dessa 26ª semana, o VEGF ele vai começar a estimular o crescimento dos vasos para os plexos profundos, não mais guiado pelos astrócitos, mas sim os vasos eles usam das células de Müller para descer mais profundamente na retina e formar o plexo superficial intermediário e profundo. À medida que uma coisa que é interessante a gente saber também é que quanto mais periférico, a gente tem uma menor quantidade de plexos capilares, então na média periferia e na periferia extrema esses números eles vão ser reduzidos. E aí você pergunta, o que acontece antes da 15ª semana? O olho ele vai ser suprido da parte vascular pela artéria hialoide e pela vasculatura hialoide, que a partir da 13ª semana vai começar a regredir e vai regredir completamente até o fim da gestação. E a angiogênese patológica? Alguns estudos, principalmente com camundongos, e um estudo especial feito na Universidade de Berkeley, mostrou que mutação na proteína LRP5, que é um cofator dessa sinalização WNT, ela estava relacionada com um fenótipo de camundongo muito semelhante ao que a gente tem no FIVR no ser humano. E aí, estudando isso mais profundamente, descobriu-se que essa via de sinalização WNT e todos esses cofatores e proteínas, eles têm um papel importante na angiogênese retiniana, dentre outras funções no corpo. Então, a mutação desses 4 genes, o NDP, LRP5, TSPA-N12 e FZD4, eles vão causar uma hipovascularização retiniana. Esse daqui é uma imagem do estudo que ele mostrava que os camundongos que não tinham mutação nesse gene, no gene LRP5, ele tinha uma retina normal, e o camundongo que era nocaute para esse gene, ele tinha uma retina hipovascularizada e os vasos dessa retina exudavam. Em relação à genética, a história familiar é positiva de 37% a 50% dos casos. Nos casos de FIVR, a história positiva ajuda bastante no diagnóstico, a história negativa não acrescenta muito. Aproximadamente 35% a 50% dos pacientes a gente vai conseguir achar um gene que corrobora a doença. Os modelos de herança, eles podem ser ligados ao X recessivo, autossômico recessivo e autossômico dominante, sendo mais comum o autossômico dominante. É uma doença que em alguns estudos se comenta como uma penetrância completa, mas é mais aceitável que essa doença tenha uma penetrância variável, e a expressividade da doença também é variável. Então, a gente pode ter paciente assintomático e muito sintomático, com a mesma mutação na mesma família, o que provavelmente é o caso do nosso paciente e da família dela. Os parentes de primeiro grau dos pacientes com FIVR, eles costumam ter uma doença leve assintomática, por isso que a gente fez a avaliação do irmão mais novo dela. Dos pais a gente não tinha acesso aos pais, porque eles não moram em São Paulo. Outra característica que é bastante importante e comum da doença é uma simetria. Então, a gente pode ter até na mesma paciente um olho muito bom e um olho com bastante sintoma, bastante alteração. E aí, para facilitar, eu montei um pouquinho esse diagrama com os genes. Tem os principais genes que causam a doença, mas esses genes eles também estão associados, como o Dr. John comentou, a causas, a síndromes, né? Então, a gente tem
primeiro, esses genes que estão circulados, são os genes associados àquela via que eu demonstrei, e cada gene ele tem alguma síndrome que pode estar associada. O NDP está associado à doença de Coates, à doença de Norrie. A doença de Norrie, ela até se assemelha um pouco ao que a gente vê no nosso paciente, que tem, no caso da doença, vai cursar com retardo mental, surdez, displasia da retina e pseudotumor retiniano. Também pode estar associado à doença de Coates. E a gente tem vários outros genes e suas síndromes. Em relação à clínica, ela é mais grave quanto mais cedo ela vai se apresentar. Então, pacientes que têm os sintomas, sinais mais jovens, eles costumam ter uma doença mais agressiva. A maioria, felizmente, nas revisões tem uma boa visão, uns 64% a 74% dos pacientes apresentam uma visão melhor que 20/40. Ela vai cursar os sinais. O sinal mais importante é a ausência da vascularização na periferia, geralmente nesse formato em V, que a gente conseguiu ver o resultado no nosso paciente, mas geralmente em formato em V na periferia temporal. Em casos leves, ela pode não ter nenhuma alteração, pode não ter nenhum sintoma, mas em casos mais graves, ela pode evoluir para descolamento de retina, e o que acontece em 21 a 64% das pessoas afetadas com essa doença. E um sinal bem característico da doença, não só dela, mas que é bem característico da FIVA em estágios mais graves, é a dobra retiniana. Em relação ao estadiamento. O estadiamento ele foi proposto em 1998 por esse autor Pendergast, e ele se baseou um pouquinho na HOP, então ele parece, não é exatamente a mesma coisa, mas tem os 5 estágios, ele lembra um pouco o estadiamento da HOP. Então, a doença de estágio 1, ela vai se apresentar apenas com uma retina periférica avascular, e quase sempre é um diagnóstico angiográfico, por isso que é importante investigar os familiares. A doença no estágio 2, ela vai apresentar essa retina vascular, e pode cursar com exudatos na angiografia. Ela pode ser tanto 2A ou 2B. O 2B quando esses exudatos, quando tem uma exudação bem característica. O estágio 3 vai apresentar um descolamento da retina, que preserva a mácula, pode ser literacional, exudativo. E também tem o 3A e 3B dependendo da exudação. Lembrando que a exudação é um sinal de atividade de doença, então é um sinal que a doença pode estar progredindo. O estágio 4 é quando o descolamento acomete a mácula, também pode ser 4A ou 4B, e o estágio 5 é quando você tem um descolamento total da retina. O principal exame complementar dessa doença é a angiofluorescinografia, tanto para o diagnóstico quanto para o estadiamento. Tem um estudo de 2014 que ele mostrou que a angio grandiangular, ela aumenta muito a chance da gente achar, diagnosticar a doença. Então, nesse estudo, viram que 58% dos familiares assintomáticos de pessoas com a doença têm algum achado subclínico na angio grandiangular, que a gente consegue ver. Mas, e na angio a gente pode observar, então, telangiectasias nas terminações vasculares, que lembram um pouco doença de Coates, terminação vascular ingurgitada, exudação, esses tortuosidades vasculares e chantes geralmente entre veias, essas áreas de ausência de vascularização. Ao longo das fases da angiografia, a gente costuma ver um atraso no enchimento da coroide, e geralmente é uma área segmentada, como está na figura. E à medida que a doença avança mais, a gente consegue, é característico ter um atraso no enchimento na fase arteriovenosa, conforme a gente está vendo na imagem. No CT, é como a gente vai ver a organização da hialóide posterior, que é também comum dos diagnósticos diferenciais, tração vitreomacular ou vitreopapilar, edema, persistência da arquitetura foveal, que é bem interessante. Então, você tem as camadas internas na região da fóvea, edema macular,
região de exudato lipídico intra ou subretiniana. Todos esses achados eles estão associados a uma pior visão do paciente. E em casos mais graves, a gente pode ter a interrupção da zona elipsoide e tração e descolamento de retina. Os diagnósticos diferenciais eles são as doenças, as vitreoretinopatias, que a gente consegue já ver desde a infância. Eu não coloquei Stickler aí, me perdoe, mas a principal doença que a gente tem como diagnóstico diferencial é a ROP. O que diferencia a FEVR da ROP principalmente é o fato de você não, na FEVR, na maioria das vezes, você não ter um quadro de prematuridade, mas outra característica que é bem importante é que na FEVR você pode ter progressão mesmo quando o indivíduo é adulto. Na ROP, geralmente, você vai ter o acometimento, o paciente vai ter as sequelas na idade adulta, mas na FEVR ele pode continuar progredindo e tendo piora da doença ao longo da vida. Não é tão comum após os 20 anos, mas pode acontecer. O tratamento. O tratamento se baseia em laser e cirurgia. O laser a gente faz nas áreas de ausência de vascularização, mas mesmo assim a gente pode ter progressão para descolamento de retina. Felizmente, a taxa de sucesso anatômico com a vitrectomia é alta e o sucesso funcional com alguma melhora de visão também. O anti-VEGF ele veio como um adjuvante à cirurgia, mas como em descolamento de retina tracional, ele pode, por reduzir a neovascularização, ele pode estimular a contração de membrana e causar descolamentos mistos e regmatogênicos. Outra coisa que é importante, quando a gente não tem facilmente análise genética dos pacientes, como esse GNLRP5 ele está associado a uma doença que pode cursar com osteoporose, é interessante você pedir uma densitometria óssea para o paciente para ele poder fazer o tratamento precoce com a terapia com vitamina D e bifosfonato. E aí, pensando um pouquinho no nosso paciente, como eu conversei com a doutora Maria Fernanda, pelo heredograma, a doença aparece na nossa paciente, na família dela, se tem uma apresentação autossômica dominante. Esse gene, o gene que a doutora Maria Fernanda pensou pode ser esse CTNNB11, que ele cursa com uma síndrome que também lembra, ele também pode estar associado à síndrome de Norrie, que tem o retardo mental e a displasia retiniana. Felizmente, o irmão mais novo da paciente não tem nenhuma alteração e a gente vai fazer a análise genética da paciente. É o próximo passo da nossa investigação. Era isso que eu queria apresentar hoje. Muito obrigado. Perfeito, Tomás. Excelente apresentação. Eu acho que com isso, com a avaliação genética, a gente respondeu a pergunta que o John fez. Com isso, a gente pode fechar o diagnóstico, né, John, fazendo essa avaliação genética. Alguém tem algum outro comentário para fazer para finalizar? O Jorge estava com o microfone dele fechado. Desculpa, Jorge, se você quiser falar, se você tem experiência com FEVR e tratamento, se você operaria aquele buraco macular, que a maioria desses gente... Obrigado, Sérgio, por permitir eu falar. Eu não tenho experiência com FEVR, mas já operei 2 buracos em pessoas jovens, e a coisa que eu acho ruim, concordo com o Mauro, é que a retina, além do buraco ser grande, você não tem uma litozoide até a próxima borda, uma retina mais atrófica, então o prognóstico parece ser ruim. Eu também seria muito mais espectador do que ativo em operar imediatamente. Mas só tenho a aprender porque não tenho experiência com FEVR. Eu acho que tem um consenso, então, para não operar aquele buraco macular, apesar do que o Rony falou, que às vezes é possível operar tecnicamente, mas talvez o prognóstico seja pequeno e envolva outros riscos. Aqui uma retina que já foi operada, né? Então, se essa visão estiver adequada, talvez auxílios de visão subnormal possam melhorar a vida dela
a gente não operar, embora não esteja errado fazer a cirurgia para quem tem experiência com casos complexos de buraco macular, certo? Então, Tomás, a gente espera a avaliação genética dela e depois a gente reapresenta, faz uma apresentação bem curta com a avaliação genética dela, tá? Tá bom, professor, obrigado. Tá bom, parabéns, tá? Ótimo. Agora a gente vai ver a imagem que a Iana preparou. Iana, se você quiser compartilhar aí sua tela. Não está com o microfone ainda. Agora foi? Foi. Agora é só dar o play aí para... Isso. Então, eu sou a Iana, sou R3 do serviço, e eu vou apresentar a imagem da semana hoje. Queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação no caso. Bem, nosso caso hoje trata-se de uma mulher de 56 anos de idade, ela se queixa de baixa de visão progressiva há 20 anos, a acuidade visual dela era de 2400 em ambos os olhos, ela não tinha antecedentes oftalmológicos relevantes, e de antecedentes familiares, ela referia que a mãe tinha falecido cega, mas ela não sabia o motivo. No exame de fundo de olho, era encontrado esse aspecto na retinografia de ambos os olhos. Na autofluorescência, a gente tinha essa imagem. E no ACT desse corte, a gente tinha essa imagem. Bem, basicamente, diante de um quadro com esses achados, eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Então, quem quer começar a discutir quais são os diagnósticos diferenciais de uma apresentação com essa avaliação multimodal, né? Então, você vê uma atrofia na retinografia, você tem essa imagem, na autofluorescência a gente tem uma hipograndicea intramacular com uma alteração pericentral e esse OCT. Eu não vou detalhar aqui para não dar mais dicas, tá? Quais são os diagnósticos diferenciais aqui? A paciente tem 56 anos. Esse quadro é bilateral, tá? Bom, começa como a da idade comum, eu não sei, não tá dando para ouvir quem está falando, não está dando para ouvir aqui, tem alguma alteração na voz aqui, tenta acertar o áudio para falar, não estou conseguindo ouvir. Uma sugestão é atrofia coroidiana central areolar, um dos diagnósticos diferenciais. E Jorge, por que você pensou nisso e não pensou numa atrofia geográfica relacionada à DMRI? Eu achei o paciente muito jovem para ter uma atrofia tão extensa. Ainda tem uma história familiar também, dizendo que a mãe também tinha uma visão baixa, pelo que eu entendi aí. Então, pensei em alguma coisa genética. Outra coisa, essa paciente não tem drusa. Também, não tem drusa, alteração pigmentar, sugestiva de... E ela não tem pacientes mais jovens, às vezes tem depósito drusenoide subretiniano, tem coroide fina, ela não tem a coroide fina, não tem depósito drusenoide subretiniano, não tem alteração pigmentar, não tem DEP, não tem sinal de membrana vascular, ela não tem nenhum outro sinal de uma DMRI, né? Ela tem uma atrofia geográfica. Então, é importante isso que você falou, quer dizer, a gente pensa, então, numa distrofia, um aspecto dessa distrofia de coroide areolar central avançada é esse aspecto. Ela começa pequenininha, essa alteração que ela tem em volta dessa lesão hipofluorescente central, essa alteração mista, esse padrão misto na autofluorescência, focal vai aumentando, envolve toda a região foveal e aí você tem no final um quadro como esse. Então é importante fazer esse diferencial aqui, né? Alguém pensa em alguma outra hipótese? Cleide, você imagina alguma outra coisa além dessas duas patologias? Mauro? Pensando em diferenciais de distrofias, a gente pode citar distrofia de Cones, mas obviamente não é, porque a papila é corada. Mas só pensando em atrofias maculares bilaterais, pensar em Stargardt também, mas ela não tem nenhum FLEC. O aspecto do ACT é uma coisa que é bastante característico do Stargardt, é um espessamento
limitante externa, é um sinal difícil de ver, mas só para citar, mas não costuma evoluir com uma visão tão baixa nessa fase, né? E só como diferencial, eu acho que realmente fico com o Jorge, acho que a hipótese de central-areolar é... E ela tem diabetes, Sérgio? Oi? Fala, Rony. Ela tem diabetes? Não, não tem diabetes, não tem diabetes. Você pensaria numa MID, né? É um outro diagnóstico, mas ela tem função normal e não tem diabetes. E não tem histórico familiar de diabetes também. Né? Então, seria uma outra consulta. Best não é, enfim, sei lá, só porque é uma lesão mais ou menos arredondada central, numa evolução muito ruim, mas... É que ela não tem aquelas lesões, não tem aquelas lesões subretinianas, né, Mauro? Em geral sobram, né? Aquelas elevações pequenas, né? Que das lesões viteliformes acabam sobrando. E você vê que aqui é uma retina bem plana, parece que a retina interna está desabada, né? A nuclear interna desabou, não tem mais nuclear externa, não tem nada mais, né? E ela não tem coro capilar, os pacientes perdem coro capilar. Se a gente for ver os vasos aqui, é difícil de você... Eu sei que nesse corte é difícil de avaliar coro capilar, o OCTA seria melhor para a gente avaliar isso, mas esses pacientes perdem precocemente o coro capilar. Tem as distrofias que cursam, apesar de ela não ter drusas, as duas às vezes elas acabam sendo reabsorvidas, mas SORSB, Malacha levantinese, enfim, essas que dão alterações que lembram degeneração macular, mas como você falou, geralmente elas têm drusas, essa paciente não tem. Ótimo, mas são outros diagnósticos para a gente lembrar de diferenciais de DNRI, né, Mauro? Certo, mas aqui nesse quadro não se encaixa muito, mas é importante a gente lembrar desses outros diferenciais de expressão diferente de drusas, né? Mas é isso, então eu acho que aqui é uma apresentação interessante que a Iana, ela que pediu para apresentar, a Iana tem uma tendência de fazer genética, né, Iana? E outro caso aí interessante para ter uma avaliação genética disso. Então, Iana, você quer seguir, fazer uma revisão? Ok. Então, vamos lá. Então, o diagnóstico foi firmado a partir de um teste genético, né, que encontrou uma mutação no gene PRPH2, que foi essa mutação que fecha o diagnóstico de central areolar. Então, agora a gente vai fazer uma breve revisão sobre o assunto. Então, vamos lá. Então, trata-se de uma distrofia retiniana rara, uma distrofia coro-retiniana rara, uma herança autossômica dominante, embora já tenham relatos de ser recessiva ou esporádica. São mutações no gene PRPH2, já tem pelo menos 7 mutações descritas para essa doença. A penetrância e o fenótipo é variável, mesmo quando dentro de uma mesma família, isso é interessante ser citado. Esse gene ele codifica uma proteína que tem um papel importante na estabilidade dos segmentos externos dos fotoreceptores. Isso acaba levando a uma degeneração e atrofia das camadas externas da retina e da coro capilar. É interessante ressaltar que o acometimento é predominantemente dos cones centrais, e isso não é muito bem explicado pela fisiopatologia da doença, porque essa proteína está presente tanto nos bafonetes quanto nos cones, porém o padrão de acometimento aí é mais dos cones centrais. O quadro clínico, então, é uma doença que causa baixa de acuidade visual central, bilateral e lentamente progressiva. O início desse sintoma se dá em torno de 30 a 60 anos de vida, e é uma doença que se dá numa evolução de 4 estágios clínicos. É importante dizer que o paciente não precisa passar por todos os estágios, né? Então ele pode só chegar até um estágio 2 ou só chegar até um estágio 3, ter o início de sintomas mais tardios, e que existe um tempo de transição entre esses estágios que também varia bastante aí de paciente para paciente. Então, às vezes do estágio 1 para o estágio 2 pode demorar uns 10 anos, depois do 3 para o 4 pode evoluir mais rápido, em 5 anos, por exemplo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos estágios especificamente. Então, o estágio 1 seriam apenas algumas alterações pigmentares parafoveais. Elas são discretas, em geral tem um acúmulo de lipofuscina, então elas acabam sendo hiperautofluorescentes. E aqui no corte do OCT, demonstrando mais ou menos onde estaria ali parafoveal, aquela alteração nos segmentos externos. No estágio 2, a gente já teria essa área bem demarcada, oval, com um aspecto mais hipopigmentar na retina e na autofluorescência também. E ali você vai ter um misto, né, um chamuscado de áreas hiperaltos e hipoaltos. Porque além de você ter pequenas áreas de atrofia,
você também vai ter essas áreas de acúmulo de PR e lipofuscina que vão deixar esse aspecto mais hiper. Dando sequência aqui no estágio 3, a gente já tem a presença de uma atrofia realmente retiniana, que acomete coro capilar também. Então, mas o interessante é que essa atrofia não acomete a região foveal especificamente. Então, aqui a acuidade visual ela vai variar um pouco mais. E no estágio 4, a gente tem realmente uma atrofia que acomete a fóvea, pega toda a parte externa da retina e a coro capilar. Um pouco mais sobre os exames complementares. Então, os eletroretinogramas, o de campo total, em geral, não vai te trazer muitas informações, a maioria vai estar dentro dos limites da normalidade. O multifocal é que vai te dar um padrão de alteração de distrofia central de cones. O eletrooculograma usualmente é normal. O campo visual, principalmente nas fases tardias, vão te mostrar aí um escotoma central. E na angiofluorescência, a gente vai apresentar nas fases iniciais um enchimento normal de coroide. A gente vai ter um efeito meio em janela, né, pelas atrofias de PR e um aumento de sinal. E nas fases mais tardias, quando você tiver aquela atrofia que pega a coro capilar, você vai ter uma redução do sinal bem no centro ali da atrofia. E nas áreas da periferia, onde você tem a atrofia do EPR e ainda tem o enchimento da coroide bem feito, você vai ter o hipersinal. O diagnóstico é firmado, então, com quadro clínico, autofluorescência, OCT e a confirmação genética. E os diagnósticos diferenciais, o importante é ressaltar DMRI e as distrofias maculares que levam, né, nas suas fases tardias, a atrofias maculares. Então, a gente pode citar Stargardt, a gente pode citar também a distrofia mais difusa de coroide, até BEST, enfim, alguns casos. Agora, diagnósticos diferenciais, a gente vai falar mais especificamente de DMRI. Então, os casos que vão te trazer mais dúvida diagnóstica são os casos de central areolar que tem um início mais tardio, que tem uma penetrância reduzida, ou aqueles casos que são classificados como a DMRI de início precoce. Então, esses são os casos que vão te trazer mais dúvida. E aqui a gente montou uma tabelinha para poder falar um pouco dos principais pontos que diferenciam DMRI da central areolar. Então, primeiro de todos, o início dos sintomas. Enquanto que a distrofia de coroide está entre a terceira e a sexta década, a DMRI é sexta e sétima década de vida. A presença de membranas neovasculares também estão presentes na DMRI e não na distrofia de coroide. A presença de drusas, de depósitos sub-EPR também são bem mais comuns na DMRI e são bem menos frequentes na central areolar. As alterações de pigmentação na autofluorescência, que demonstram um padrão bem irregular e bem demarcado na central, e na DMRI a gente tem esse padrão mais difuso dessas alterações pigmentares na autofluorescência, e podem pegar todo o polo posterior. A preservação de camadas internas, então a gente vê aqui à esquerda que na central areolar a gente tem as camadas internas bem definidas, em geral elas não estão acometidas, enquanto que na DMRI você pode ter dos dois, né? Tanto casos em que está preservado e casos em que está bastante alterado. Aqui é um achado de pacientes que têm a distrofia areolar, em que você tem esses achados em rosetas exatamente nas bordas das lesões atróficas da atrofia geográfica. Além disso, a gente tem uma maior velocidade de progressão da área de atrofia geográfica na DMRI e também podem apresentar algumas alterações ao longo da membrana de Bruch na DMRI. Sobre o prognóstico e a conduta dos casos dessa distrofia, então é importante a gente saber orientar os pacientes que a evolução para o estágio 4, que é o mais grave, não é obrigatória para todos os pacientes, exatamente porque esse fenótipo é bem variado. Inclusive, ele varia muito dentro de uma mesma família. O aconselhamento genético é sempre imprescindível. Além disso, a gente tem que sempre encaminhar esses pacientes para treinamento de mobilidade e também para adaptação de auxílios ópticos e não ópticos. É isso. Excelente, Ana. Então, o diagnóstico diferencial é importante. Parabéns, Ana, pela apresentação. E esses R3 são muito bons, viu? Putz, impressionante. Parabéns para vocês todos. Eu acho que você pode compartilhar a tela. Se alguém tiver algum comentário para fazer sobre a parede de olhar central, pode falar. Enquanto a gente apresenta o artigo, que o Antônio Rufino, que é R1, vai apresentar. O artigo é sobre o primo pobre dos antiangiogênicos que podem ser lançados aí, que é o abicipar. Ele causa muita inflamação e provavelmente a gente vai acabar não usando essa molécula, né? Mas eu acho bom apresentar um artigo, porque a gente sempre mostra artigos aqui de produtos ou de situações que
são do interesse da gente, que vão apresentar, que vão dar uma contribuição grande. Mas é interessante a gente saber também as controvérsias de produtos, aqui no caso, né, uma molécula que provavelmente por causar muita inflamação não vai ser relevante no tratamento, mas é importante a gente ter essa visão crítica e esse artigo tenta induzir a gente a achar que a molécula é adequada, mas eu não acho que é o caso, eu gostaria que vocês discutissem no final. Então, Antônio, se você quiser apresentar. Boa noite a todos, eu sou Antônio Rufino, sou residente do primeiro ano. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha do artigo e pela ajuda na elaboração da apresentação. O artigo que eu vou apresentar são resultados de 2 anos de estudos da fase 3 de um estudo randomizado controlado sobre o uso do Absipar em DMRI neovascular. A DMRI neovascular é uma das principais causas de cegueira em população acima de 50 anos de idade, e a forma neovascular é a que está mais associada a isso. O tratamento de escolha é o uso de anti-VEGF, e o Absipar é um deles. É uma molécula, é uma DARPin, então a gente consegue ancorar vários proteínas nela. Ela é uma molécula pequena, altamente estável, tem uma afinidade e uma especificidade de ligação com todas as isoformas do VEGF-A, e ela permite uma maior dose nas injeções intravítreas porque o peso molecular do Absipar é menor e a meia-vida dele é longa. Então, o objetivo desse estudo foi realizar o uso do Absipar nos pacientes, porque já que a meia-vida dele é maior, então o intervalo entre as doses das injeções intravítreas poderia ser mais espaçado, e aí os pacientes teriam que ir menos vezes ao hospital para receber injeções. Então, a metodologia do estudo foi usar 2 ensaios clínicos, o SEDAI e o SEQUOIA, que foram realizados entre junho de 2015 e abril de 2019. Foi analisados apenas pacientes que não receberam nenhum tratamento prévio para DMRI neovascular, apenas um olho por paciente, e eles tinham que estar com neovascularização da coroide ativa, seja ela subfoveal ou justafoveal, com área maior que 50% no total da lesão. Esses pacientes também deveriam ter acuidade visual entre 20/40 e 20/320, e dividiu-se os pacientes randomicamente em 3 grupos. Um que recebia Absipar a cada 8 semanas, o outro que recebia a cada 12 semanas, e um grupo controle que recebia o ranibizumab a cada 4 semanas. E aí, o total de pacientes estudados foi 1.888, que foram divididos nesses 3 grupos, mas o que percebeu foi que nos grupos em que foi utilizado o Absipar, no primeiro ano de estudo, teve uma perda de continuidade no tratamento de cerca de 8,9%, justamente por conta dos efeitos adversos que estavam ocorrendo durante o estudo, que principalmente relacionados à inflamação intraocular. E aí, esses pacientes que aconteciam isso acabavam saindo do segmento. E ao longo do segundo ano do tratamento, apenas 70% completaram o estudo dos participantes do Absipar, e do ranibizumab foram 82,7%. Ao longo do trabalho, ele vai mostrando vários resultados, e eles mostram que os pacientes com visão estável, que eram pacientes que não perdiam mais do que 3 linhas de visão, e nos 3 grupos, eles se mantiveram com resultados semelhantes, tanto com o Absipar quanto com o ranibizumab. E em relação ao ganho de linhas de letra, os 3 grupos também tiveram resultados estáveis ao longo do tempo, porém o ranibizumab teve um ganho de 2 linhas, em média, em relação aos grupos que estavam usando o Absipar. O ganho também se mostrou estável, principalmente ao longo do segundo ano, pelo que eles mostram, mas o ranibizumab, pelas colunas azuis, acaba sendo maior. E nessa última tabela, ele mostra que
em relação à espessura da fóvea, a estabilidade do ranibizumab é maior. Ele consegue reduzir a espessura da fóvea ao longo do tempo de forma mais estável. E os grupos que usam Absipar apresentam esse padrão em serrilhamento. O artigo acaba, na discussão, advogando pela vantagem do Absipar em relação ao ranibizumab, porque eles dizem que o Absipar reduz o edema de forma mais rápida. Porém, a gente percebe que entre uma injeção e outra, a espessura da fóvea acaba aumentando, e aí causa esse padrão de serrilhamento. Nessa tabela, a gente consegue perceber que os efeitos adversos ao longo do segundo ano do tratamento, que é essa primeira linha aqui, que são bem semelhantes entre os 3 grupos, porém, no primeiro ano de tratamento, os efeitos adversos, principalmente relacionados à inflamação intraocular, são bem maiores no grupo do Absipar, 17,6 no grupo que usa a cada 8 semanas e 22,5 no grupo que usa a cada 12, em relação ao ranibizumab, que chega só a 6,4. Nessa, a gente consegue observar que as principais formas de inflamação intraocular são a uveíte, a vitreíte e a erigociclite, nos grupos que usaram o Absipar em relação ao ranibizumab. Então, esses achados acabaram mostrando que as taxas de descontinuidade do tratamento por inflamação foram bastante elevadas no Absipar, de 7,5% nos 2 grupos, em relação a 0,2% do ranibizumab. E aí, isso acaba gerando até um viés de interpretação durante o estudo, porque se no primeiro ano essa população toda acaba tendo inflamações intraoculares, e esses pacientes acabam perdendo o segmento, no segundo ano, os pacientes que não tiveram inflamação intraocular e se mantiveram no estudo, acabam tendo um grau de inflamação intraocular parecido com o ranibizumab. E aí eles tentam argumentar que esse grau de inflamação ocorre apenas no primeiro ano e no segundo ano os resultados tendem a ser semelhantes entre os grupos, mas ele não considera que esses pacientes perderam continuidade no segmento. Na tabela B, ele mostra o quanto de risco de ter inflamação intraocular vai diminuindo ao longo das semanas, quando se utiliza o Absipar. Então, nas primeiras 12 semanas, a taxa é de 2,95% para ter inflamação, e no segundo ano cai para 0,21%, porém ele não considera que os pacientes perderam o segmento. Nessa tabela, ele mostra que os efeitos sistêmicos nos 3 grupos foram irrelevantes. E na discussão, ele tenta advogar que o Absipar, realmente, no regime trimestral, ele se mostra eficaz, de fato, em estabilizar a visão e reduzir a espessura foveal. E a incidência de efeitos adversos é reduzida no segundo ano. E as taxas de adesão ao tratamento foram inferiores no Absipar devido ao grande número de descontinuidades no segmento devido a esses efeitos adversos. Mas, voltando, eles tentam vender o produto como o ideal, justamente advogando por essa questão de a espessura da fóvea ser reduzida de forma mais rápida, porém eles não consideram que ocorre esse padrão de serrilhamento e que a espessura da fóvea acaba mudando entre uma injeção e outra. A conclusão do trabalho é que o risco aumentado de inflamação intraocular com Absipar no primeiro ano não é mantido no segundo, e que a incidência desse evento em pacientes sem histórico prévio foi baixa comparável aos grupos que estavam tratando no segundo ano. E que o Absipar não é inferior ao ranibizumab quando utilizado em forma trimestral. Eles falam também no final do artigo que no segundo ano eles perceberam que a molécula que eles estavam usando da Absipar tinha algumas impurezas, e aí eles melhoraram a molécula, e isso poderia justificar também melhores resultados no segundo ano. E o artigo tenta vender de todas as formas o Absipar, porém não me convenceu, e eu acho que esse grau elevado de inflamação intraocular não justifica o seu uso. É isso, obrigado. Perfeito, Antônio, muito bom. Parabéns pela apresentação, tá? Isso, bem resumido, dando a ideia do estudo. Tem mais detalhes, mas aí é só a pessoa ir e ler o estudo. Parabéns, Antônio.
Alguém quer fazer comentários sobre esse estudo e sobre a Absipar especificamente? E o futuro dessa molécula? Mauro? Eles fizeram outro estudo mesmo, né, com uma versão melhorada da droga e também tinha um aumento de casos de uveíte. É o Maple. O Maple baixou de 15% para 9%, 9,5% com esse Maple, porque eles purificaram a molécula, tinha fragmento até de proteínas, que era uma sequência parecida com a estrutura molecular da E. coli, por exemplo, da bactéria. Então, eles falaram que isso melhorou, mas foi de 15% para 9%, quer dizer, continua ao redor de 10%, né, Mauro? Uma redução pequena, né? No fundo, assim, não é um evento adverso definitivo, assim, um evento que impossibilite a gente usar. Assim, precisaria, geralmente, quando a FDA dá uma olhada, eles recebem muito mais dados do que tem nos papers. É uma avaliação de risco e benefício. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que esses resultados que a gente está vendo, que sugerem uma certa semelhança, no fundo, se baseiam em dois vieses. Um primeiro é o que todos fazem. Então, o comparador sempre é colocado a cada 4 meses, é o que está na bula. Então, se colocasse o ranibizumab a cada 8 semanas, talvez o ranibizumab também tivesse esse padrão serrilhado no nosso CT com a mesma acuidade visual. Então, enfim, não é exatamente uma boa comparação, mas principalmente nesse estudo, que chama o viés principal, é que os pacientes ruins foram embora. Eles saíram do estudo. Então, o que a gente está vendo já é uma seleção dos melhores pacientes com essa medicação. Se no final das contas os dados mostrassem que essa inflamação era tratável, ou que, enfim, não trouxesse grandes consequências para os pacientes, no fundo, sei lá, talvez não fosse exatamente um problema adotá-la, mas eu imagino que não, enfim, que alguns casos não fossem tão benignos e por isso o FDA houve por bem não aceitar, não aprovar a medicação. Isso. Então, acabou com essa história infeliz do Absipar. Mas é interessante a gente ter essa visão crítica, né, e olhar esse estudo, porque a princípio você lê o estudo, ele tenta vender uma ideia, olha, a droga é ótima, a inflamação diminui no segundo ano, diminui porque os pacientes que inflamaram saíram do estudo. Aí ficam os que só inflamam. Então, é complicado, né? E é interessante como tem muito viés nesses estudos, porque tem muito dinheiro envolvido nisso, né, na apresentação de uma molécula. Nós vemos os interesses financeiros da indústria muito grande nisso, né? Mas isso dito, também é importante ressaltar que esse é um bom exemplo do dinheiro que eles gastam, que muitas vezes não é revertido em lucros. Esse é um programa que está há anos e que não foi só um estudo fase 3, fizeram 2, mais o terceiro, aí, o Maple com a droga purificada, quer dizer, eles gastaram um monte para ter um retorno zero. E a gente também não tem um retorno com isso, né, Mauro? Porque seria uma outra opção para a gente estender o tratamento dos pacientes com uma droga que funcionasse bem, né? Então, a gente perde com isso. Então, o Absipar está fora da mesa, a gente está esperando agora o faricimab, certo? Então, frente aos outros, se o cenário fosse a gente não ter nenhuma outra alternativa, talvez até tentassem ainda trabalhar pelo Absipar, mas tendo em vista em especial o faricimab, eu acho que não faz sentido continuar investindo nessa medicação específica. O resultado não é nulo, né, Mauro? Os camaradas perderam muito dinheiro nessa jogada, né? Muito. Hoje, Sim. Eu não sei se vocês receberam um e-mail da Bayer falando do Aflibercept a cada 4 meses. Não sei se vocês receberam. Não. Eles vão agora passar essa... Eu não sei por que o FDA, em relação, por exemplo, por que o FDA ainda não suspendeu temporariamente o uso do Beovu lá? Porque estão estudando, né? Eles têm um grupo com a ESRS e a Novartis avaliando essa fase 4. Sim, não, mas você pode tirar do... Porque lá ele é comercializado. Você pode deixar para estudo, mas comercializar eu acho que eu não faria isso. Eles ainda não fizeram essa restrição, né, John? Eu acho que eles deram... Eu vi. Não, tem gente usando.
Não só a FDA não deu restrição, como o Beovu, Visic, que vai chamar aqui, o brolucizumab, acabou de ser aprovado na Inglaterra e na Europa em fevereiro, março, sem nenhuma restrição quanto a esses efeitos colaterais. A sugestão é que você não use com óleos com inflamação, com qualquer grau de uveíte antes da injeção, né? Que é o principal fator de risco, né? Mas aí a gente está falando de outra droga, a gente não está falando do abicipar, foi o artigo, a gente não está falando do faricimab, que vai aparecer e deve ser uma droga com potencial talvez maior do que as drogas que estão aqui, né? A gente está falando do brolucizumab, que é uma terceira droga que está para ser lançado agora. O preço acho que vai sair agora, né, Mal? Para ser comercializado no Brasil, né? No fundo, parece que tem uma discussão com o governo, porque parece que a empresa não pode definir o preço por ela, tem que ter uma negociação. Enfim, tem um certo balizamento com o governo e há uma certa confusão do que eles podem fazer, então não está saindo ainda. O entrave é esse agora, né? Mas eu acho que eles falaram que a Novartis falou que deve resolver isso rapidamente aí, né? Já devia ser lançado, não foi ainda, mas talvez eles resolvam em breve isso, né? Mas é isso, é isso. Ótimo. Então, esse é o artigo, quer dizer, é um artigo com final infeliz. De vez em quando tem que mostrar isso também para a gente ter essa experiência com isso, né? E não é o único, a gente teve vários, né? O lampalizumab. O lampalizumab foi outra tristeza, a gente entrou em depressão. Você viu que a gente estava em Chicago, Mauro? Quando saiu o resultado? A gente estava numa academia de Chicago e eles lançaram o resultado do lampalizumab, é uma pena. Para tratar a atrofia geográfica, que é uma condição intratável hoje, né? Os pacientes perdem visão por isso, né? E a gente não tem como segurar a evolução. E o lampalizumab tinha um perfil excelente e o resultado foi negativo, sem nenhum ganho em relação ao controle, né? É isso aí, tem várias histórias tristes, a gente vê só histórias bonitas, mas essa aqui, como foi publicado no Ophthalmology agora, foi uma publicação recente, eu achei interessante a gente mostrar, porque talvez ainda se fale do Abicipar, e é bom mostrar uma história quando ela foi finalizada em breve, isso aí, agora, recentemente, né? Muito bom. Se alguém quiser fazer algum outro comentário, pode fazer, e a gente o Felipe vai mostrar o caso cirúrgico dele, certo, Felipe? É isso? Felipe está aí ou não veio? Eu acho que não teremos... você está aí, Felipe? Então, se você quiser compartilhar, vocês incluem o Felipe, eu acho que o Felipe colocou aqui no chat, ele não tem autorização para abrir, vocês têm que incluir ele como anfitrião. Acho que agora foi, professor. Agora acho Foi? que os meninos já... Agora abriu. Então, tá bom. Então, Felipe, pode começar. Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Tá, pode ir. Boa noite a todos. Eu sou o Fellow do 2º ano. Eu gostaria de agradecer a Lívia por ter ajudado na documentação do caso com os Daytonas e o Dr. Sérgio por ter revisado a minha apresentação. Bem, a nossa história é de um paciente de 69 anos, do sexo masculino, que apresentou uma baixa de acuidade visual no olho direito, há aproximadamente um mês, depois de ter tirado o óleo de silicone, mais uma revisão de vitrectomia que foi feita. Tá? De antecedente oftalmológico, ele teve um acidente, um corpo estranho no olho direito, ele trabalha como jardineiro, ele estava cortando grama e sentiu que alguma coisa tinha batido no seu olho depois de cortar a grama. No primeiro momento foi feita uma vitrectomia com faixa, mais a retirada de corpo estranho. Ele acabou tendo um novo descolamento de retina em 2019 ainda, onde foi feita uma nova vitrectomia com faco e colocação de óleo de silicone. Ele ficou um ano bem e no comecinho agora desse ano ele começou a desenvolver uma hipertensão ocular por causa de uma emulsificação no óleo de silicone que foi para a câmara anterior, acabou tendo uma pressão de 43.
que não respondiam às drogas. O olho esquerdo, ele tem uma cicatriz de toxoplasmose bem na região macular, tem uma acuidade visual aproximadamente de 0,3, 0,4. Perdão, 0,15. O olho direito, depois da retirada de óleo, estava PL, o olho esquerdo, por conta da cicatriz macular, 0,15. Na biomicroscopia, ele já não tinha mais óleo na câmara anterior, estava pseudofásico. A pressão estava de 13, mas no mapeamento de retina a gente conseguia ver um descolamento de retina subtotal, que poupava a retina temporal superior, e dava para observar um encurtamento da retina inferior. Essa aqui é a retinografia dele de entrada no pronto-socorro em 2019. Aqui dá para observar o corpo estranho intraocular, e como ele foi atendido no pronto-socorro, a primeira conduta, ainda dentro do pronto-socorro, foi fazer um laser até ele poder fazer a vitrectomia, para evitar que onde o corpo estranho tocou a retina não houvesse um descolamento. Esse aqui já é a retinografia de 2021, onde a gente consegue ver que está preenchido por um pouquinho de ar e um descolamento de retina inferior. Aqui nessa foto, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas dá para observar que nessa região havia um possível encurtamento e uma linha de PVR circunferencial. Aqui mais uma imagem, onde já dá para ver que o descolamento de retina progrediu bastante. E aí foi indicada uma nova abordagem cirúrgica para remoção desse PVR circunferencial. Aqui está a cirurgia. Aqui está a cirurgia, ela está acelerada. Eu estou tentando remover o PVR circunferencial. Ele estava muito aderido, era praticamente 270 graus na retina inferior. Eu tentei fazer uma técnica com uma mão só, não estava disponível o chandelier para usar, então eu fui tentando dissecar com a iluminação, fazer uma técnica de dissecção bimanual. Dava para perceber que era um material bem resistente, era difícil puxar. O vídeo está acelerado, mas foi tudo bem lento. Foi uma cirurgia extensa. Aqui dá para ver que eu tentava distanciar um pouquinho o PVR circunferencial da retina e depois quebrava ele com o vitreófago. Aqui tentando fazer uma delaminação com a endoiluminação, e dá para perceber esse aspecto bem fibrótico desse PVR circunferencial. Ele não, só de puxar ele não quebrava. Então eu distanciava ele da retina e depois ia com o vitreófago e terminava a lise dele. Infelizmente, em algumas manobras, foi praticamente 270 graus, dá para perceber que em alguns momentos, quando eu fui tentar fazer a lise, eu acabei gerando algumas rupturas iatrogênicas. Inclusive nessa ruptura eu aproveitei para fazer uma troca, marquei para não perder ela durante a cirurgia, marquei uma outra ruptura que tinha sido feita. Utilizei as próprias rupturas iatrogênicas para fazer a troca. E aí a gente decidiu por fazer laser em cima da faixa de silicone que ele tinha, os 270 graus. Ele já tinha laser na região temporal superior e superior, mas a gente optou por fazer laser em cima da faixa. E a gente também optou por colocar novamente o óleo de silicone. Aqui é o final da cirurgia já com a colocação do óleo de silicone. Gostaria de agradecer a Lívia também, mais uma ressalva, que ela que emprestou o equipamento para gravar a cirurgia com o celular. Essa aqui é a retinografia. Ele ficou com conta-dedos a 1 metro. Isso aqui, 15º pós-operatório. E aqui uma imagem inferior. Aqui as marcas de laser. Só gostaria de atualizar o caso. Eu vi esse paciente hoje.
ou onde havia aquela manipulação do PVR circunferencial, acabou redescolando a retina mais uma vez, e ele desenvolveu também uma membrana epiretiniana. Ele já está em programação cirúrgica de uma nova abordagem do descolamento inferior, e vamos programar também de retirar a membrana epiretiniana. Ele tá com tadedos a mais ou menos 30 centímetros, mas ele sentiu que perdeu o campo. Ele falou que depois da cirurgia melhorou o campo visual, mas aí surgiu uma mancha de novo. Bem, a discussão diante desse caso é se vocês têm alguma forma de abordar esses PVR circunferenciais, porque eu achei muito difícil, uma cirurgia que exaustiva mesmo, acho que foram 4 ou 5 horas de cirurgia. Se vocês já na primeira tentativa se optariam por retinectomia, a gente evitou ao máximo fazer esse tipo de abordagem, porque a gente achou que a retina estava muito viável ainda para ser tão agressivo, mas eu gostaria de saber se vocês pensariam em fazer uma retinectomia já nessa primeira abordagem. Se vocês teriam optado por utilizar óleo de silicone, sabendo que esse paciente já teve um problema com óleo de silicone, ou se deixariam um gás, ou optariam, ainda uma vez a gente viu uma discussão de deixar o perfluor alguns dias e depois tirar, se seria algo que nesse caso faria algum sentido. E se vocês teriam feito laser 360 graus, se teriam sido tão agressivos assim como a gente pensou em ser, ou se teriam feito laser só nas roturas que foram feitas e iatrogênicas, né, na tentativa de tirar o PVR. Seriam esses os assuntos que eu queria levantar para a gente discutir essa noite. Excelente, Felipe. Eu acho que a gente podia responder uma por vez aqui. Então, primeiro, qual que é a técnica mais adequada para remover esse tipo de PVR, que é difícil mesmo de dissecar, que é o PVR circunferencial. Então, eu vou dar uma proposição aqui, que é você fazer uma técnica bimanual, né? Colocar a iluminação externa, fixar, né? E usar as duas mãos para fazer a dissecção. Alguém faria de uma forma, você vê se aloide, remove aloide residual e disseca esse PVR circunferencial com pique, tesoura, pinça, e você vai mudando o instrumental na medida que você vai removendo o PVR e o vitreófilo. Alguém faria diferente dessa forma? Especificamente, se você tem um caso de PVR que você decide que você vai remover e não vai fazer retinectomia. Pelo que eu vi, Felipe, esse PVR, quer dizer, era uma banda subretiniana, certo? Você teve que fazer uma retinotomia para pegar, ou ele estava por cima da retina? Não, professor, ele... Desculpa, professor, pode ele era pré-retiniano mesmo, professor. Eu conseguia puxar ele e delaminar. É que em alguns momentos, na hora de puxar, acabou fazendo algumas suturas iatrogênicas. Ele podia ser a borda posterior da pars plana, né? Da hialoide posterior, a borda posterior. Eu imagino que tenha ficado um resquício de hialoide posterior. Por isso desse PVR circunferencial. Mas dava para delaminar ele com a endoluminação, dava para dissecar ele. Tá. Você não usou, você usou perfluoro para fazer? Usei. Mas eu deixei o perfluor até no limite da borda da faixa, porque eu fiquei com medo de, na hora de puxar, se causasse alguma rotura iatrogênica, se por algum motivo iria migrar pro subretiniano. Eu não enchi. Tá bom. Mas não, é isso aí. Tem que fazer isso mesmo. Eu faria isso, obviamente, o chandelier eu acho que é bom nesses casos, mas é um caso ruim, né? Então, difícil. Então, bimanual, né, John, para circunferencial. Alguém quer falar sobre técnica de PVR, alguma técnica diferente? Mauro, Jorge, o Paulo Zantucci está aí também, se quiser falar. Em geral, eu faço da mesma maneira. No hospital público que eu trabalho não tem o chandelier também, e eu acho que foi super bem feito, faria do mesmo jeito. Certo. Então, alguém faria de uma forma diferente? Eu acho que isso é meio consenso, né? Tá, se alguém quiser falar, é só abrir o microfone e comentar. O outro é retinectomia. Então, acho que se você começa a fazer várias suturas iatrogênicas pela dissecção, se você não consegue remover a hialoide completamente,
se o tecido está numa placa bem grande, às vezes você consegue dissecar bem ele num ponto e às vezes você forma, às vezes tem áreas que formam uma placa densa que você não consegue dissecar, ou como o John falou, às vezes você vê que associado a isso tem um PVR subretiniano também. Eu acho que aí seria uma tendência para você optar pela retinectomia, porque você, tirando todo o hialóide, removendo tudo, você remove essa área toda que você não vai conseguir dissecar, para ter um relaxamento da retina e manter a retina do equador posterior para trás, né? Então, Sérgio, ninguém sim. mais pensa em pôr um buckle alto inferior? Não, mas eu acho que ele tinha. Ele já tinha uma faixa já, professora. Só faixa, mas só tinha uma faixa. Existe buckle mais alto que pode ajudar o DR inferior. Mas o problema, Tereza, é ele já ter a faixa e você remover a faixa para colocar um pouco mais de dentação. Eu não faria. O que eu poderia fazer inicialmente, se ele não tivesse faixa, aí com certeza eu colocaria. Ou, dependendo do caso, se eu fosse fazer uma retinectomia, talvez eu nem precisasse da faixa. Eu já faria a retinectomia e daí eu não precisaria identar com a faixa. Mas, a princípio, como primeira cirurgia, se ele tivesse um componente inferior, uma ruptura inferior, com certeza, Tereza, eu colocaria a faixa, eu concordo com você. Ou um buckle mesmo. Professor, só um adendo. Você faria a retinectomia a partir no limite de onde foram feitas as roturas na hora da tentativa de tirar o PVR? No limite de onde você não conseguiu fazer a dissecção, tá? E que você acaba incluindo as rupturas, porque a ruptura aparece na área que você está dissecando, né? Certo, isso. Essa área que você tem adesão. Então, você tira toda a área de adesão para fora e deixa a área de retina íntegra, retina boa. Tá? Alguém quer falar sobre retinectomia, sobre por que a opção? Jorge? Eu acho que agora... Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que agora, na próxima abordagem, acho que não vai escapar essa retinectomia, né? Então, só lembrar de remover bem, se houver qualquer outra área de PVR, principalmente inferior, porque se proceder a retinectomia e ainda houver alguma área de tração, essa retina encolhe e depois você não consegue mais colocá-la no lugar. Só tomar esse cuidado na hora dessa nova abordagem agora, viu? Sim. E óleo de silicone, na minha opinião, aí não vai escapar também, um óleo de 5.000, né? Então, retinectomia tenta evitar ao máximo, mas quando você tem cortamento de retina ou quando você não consegue remover placas de PVR, a opção é a retinectomia, mas quando optar por a retinectomia, fazer extensa, não ficar econômico. Às vezes ele fica com muito medo de fazer e depois se arrepende. Então, quando não tem jeito, você vai para a retinectomia, geralmente eu faço maior para depois me arrepender. Já que tem que fazer. Isso. Eu concordo com o Jorge. Eu faço sempre uma retinectomia maior do que eu programo, para não ter uma proliferação na borda e levar e recorrer o DR. E no caso queria te parabenizar, Felipe, pela elegância da cirurgia. Você marcar as roturas, tentar ali com todo cuidado para não fazer novas rasgaduras. Se tivesse um chandelier, uma tesoura, seria mais fácil, mas a gente também lida com essas situações de tentar, quando não tem a tesoura, fazer dessa forma que você fez. E ali, naquele momento que você estava, a decisão de fazer retinectomia vai ser você, com cuidado, estender a quantidade de perfluor dentro do olho. Você vai estendendo com cuidado para não ir sub nessas novas rasgaduras que você fez. E se inferior ficar indo uma tração, não ficar a retina posicionada com a faixa, aí eu faria nesse momento já, nessa cirurgia que você fez, uma retinectomia. Tudo vai depender desse posicionamento com o perfluor na região inferior. Professor, só uma pergunta baseado nisso. Você não faria a troca para ver como a retina ficaria? Você colocaria então perfluor para ver como ela ficaria, mas não faria a troca? Não, perfluor para você ver como que está a resistência ali, a tração. Tá. Perfeito. Obrigado, viu, professor? Agora, o terceiro ponto aqui é sobre o tamponante. O tamponante, quando você faz retinectomia, ou quando está lidando com PVR, eu acho que inferior, né? Eu acho que o tamponante tem que ser o silicone, apesar de a gente não gostar, né, John, do silicone, eu acho que essa é a função dele para
problemas complexos inferiores aí, que você tem dúvida se você precisa de um tamponamento por mais tempo. Aí eu acho que aí não dá para usar o gás. Concorda, João? Ou quem quer falar? Quem quiser falar, pode falar. Eu posso só ampliar um pouquinho a discussão. Acho que foi o professor Paulo Zantucci que mencionou, mas aí eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. A gente, infelizmente, no HC, a gente não tem a opção de usar o óleo de 1000 ou de 5000. Mas se vocês tivessem disponibilidade de usar qualquer um dos dois, vocês optariam pelo óleo de 5000 ou o de 1000 já, vocês imaginam que já seria suficiente? Então, eu só uso de 1000, porque com 23, você colocar 5000, demora muito, você tem que fazer um esforço muito maior para tirar e colocar. Então, quando eu fazia 20 Gauge, muito tempo atrás, a gente colocava 5000, porque a pureza dele é maior do que o de 1000, né? Então, a chance de ele emulsificar era menor. Hoje, os óleos de 1000 têm uma pureza muito maior, então a chance de emulsificação das marcas boas é menor. E a facilidade de colocação, ela é maior, é um óleo menos viscoso, né? Então, você consegue tirar e colocar mais rápido. Então, eu só uso o óleo de 1000 agora. Certo. Obrigado, professor. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer à vontade. Aqui, o laser tem que ser feito, toda essa área que você dissecou, eu concordo, tem que fazer. O laser tem efeito colateral, você mostrou a membrana epirretiniana, o efeito colateral de você fazer bastante laser é formar a membrana epirretiniana, mesmo que você estimula a célula glial, você causa inflamação, mas você tem que colar a retina primeiro. Então, você tem que fazer laser mesmo. Então, aí eu acho que não tem... Talvez 360 graus não, mas eu faria na área que você fez a dissecção, nesses 70 graus que você fez a dissecção, com certeza. O restante superior, eu acho que não precisa, ela já estava feito e não tinha patologia associada. Não sei se alguém quer complementar. Eu concordo, eu faria só na área que foi descolada, que teve essa recorrência. Certo. Olívia, algum comentário da cirurgia que você participou também com o Felipe? Tereza, algum outro comentário? Aí pensar no silicone pesado, se fosse possível no HC, claro, né? Tereza, eu acho que não precisa de silicone pesado, eu acho difícil depois você remover o silicone pesado, é complexo para você fazer a remoção. Eu acho que talvez uma indicação que eu acho que é relativa, muito relativa hoje, é para buracos maculares que não colam, para você ter um tamponamento sem fazer proniposição, sabe? Talvez seria uma indicação, mas para PVR inferior, eu acho que não é necessário, acho que não precisa. Seria bom o Felipe depois representar para a gente ver o resultado. Isso. Sim, agora, professora. Como o Paulo Zantucci falou, agora você tem que fazer uma retinectomia, né? Sim. E como já foi falado também antes, você tem que fazer numa área extensa para remover toda a área de PVR que ele tem, para você não ter recidiva, tá? Tá, perfeito, professor. O risco de PVR grandes é que eles indicam que você tem uma proliferação grande, pode envolver corpo ciliar também, a gente não está vendo, a gente só vê com microscopia, né? Sim. E a parte plana. E tanto como ele faz PVR na retina, ele pode fazer no corpo ciliar e tracionar o corpo ciliar. Então, muitos desses olhos que precisam de retinectomia, não necessariamente pela retinectomia, eles fazem hipotonia ocular. Por tração de corpo ciliar e lesão irreversível de corpo ciliar. Então, é um cuidado que tem que ter com esse paciente, tá? Certo. Se você conseguir dentar bem, eu acho muito difícil fazer isso, dentar e dissecar corpo ciliar, é muito difícil. Então, você tem que ter um aparelho específico para isso, que é um endoscópio que você usa associado ao vitreófago, e aí você consegue dissecar para ver se ele tiver um PVR que está envolvendo uma alteração que envolve lá corpo ciliar, tá? Para evitar uma hipotonia no pós-operatório. Então é isso. Se alguém se não tiver nenhum outro comentário, Felipe, parabéns pela apresentação, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo comentário de todos os professores também. Perfeito. Então, eu agradeço a todo mundo que assistiu à reunião, que participou, que apresentou. Foi ótimos casos, ótima discussão. E a gente se vê, então, na próxima quinta-feira. Eu agradeço muito a presença de todos, tá bom? Boa sexta-feira e bom final de semana para todos.